Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado. E hoje a gente está aqui para trazer para vocês aí uma resposta de uma pergunta valiosíssima. Se você ainda pode ou não dar entrada na revisão da vida toda e principalmente se vale ou não dar a pena da entrada na revisão da vida toda. Pergunta muito questionada no canal, muitas coisas aconteceram, o julgamento foi adiado, a gente não tem data provável para pauta e as pessoas querem saber se vale ou se não vale a pena aí dar entrada na sua revisão da vida toda. E aí, hoje a gente vai bater esse papo falando sobre isso. Quando a gente dá uma olhadinha aqui na prática do que a gente está perguntando, né? Chega aqui, vale a pena entrar com a revisão da vida toda? A gente vê muita coisa antiga, muita coisa aqui de 5 meses atrás. Quando a gente vai ver aqui para baixo, datas de 2023. E aí você também vê coisas aí antes desse burburinho. E nenhuma coisa desse gênero responde à pergunta se vale ou não a pena dar entrada na revisão da vida toda. Então, vocês, como de costume, são parceiros aqui do canal e sabem do compromisso que a gente tem com vocês com a verdade. Principalmente quando a verdade ela não é das melhores, né? Então a gente tem a coragem aqui de dizer para vocês o que é bom e o que é ruim de fato. Então, é importante a gente ser transparente, a gente ser inteligente também e entender as nuances dessa pergunta. Então, vamos lá. O que a gente tem na prática hoje? A gente tem a revisão da vida toda pendente de julgamento, mas a gente tem duas ações diretas de inconstitucionalidade, a 2110 e a 2111, que fazem aí um indicativo de mudança completa da jurisprudência do STF. Ou seja, a possibilidade de escolher o melhor benefício que está sedimentada no STF desde 2013, ela ganha contornos de ser alterada. E a gente sabe que isso é muito ruim, isso é contrário, inclusive, ao aspecto jurídico, mas na prática é o que está acontecendo. E isso não é legal para a revisão da vida toda. Então, na revisão da vida toda, a gente tem diversos apontamentos, como a gente já falou. Inclusive, no dia 3/4, voltou a concluso ao relator, né? E foi excluído aí também do calendário de pauta a revisão da vida toda. E a gente tem, certamente, aí vai ter um momento de hiato. E esse momento de hiato, ele é um momento que prejudica muito o aposentado e o pensionista que está naquela expectativa. E leva uma certa insegurança para aqueles que querem dar entrada novamente na revisão da vida toda, né? Novamente não, né? Dar entrada aí inicialmente na revisão da vida toda. Então, a gente tem um cenário que é um cenário ruim. A gente já teve um cenário muito melhor para a revisão da vida toda antes do julgamento das ADIs. Tá? As ADIs elas foram julgadas completamente contrária à técnica jurídica e foi um julgamento político. A gente já conversou sobre isso. Você que acompanha o canal e você que já me ouviu falar sabe o que eu penso sobre o julgamento das ADIs, que é completamente contrário àquilo que eu entendo como correto juridicamente. E mais do que isso, várias outras pessoas, vários outros institutos, vários outros advogados já se manifestaram nesse sentido, inclusive trazendo diversas questões de ordem que a gente já também comentou aqui no canal. Bom, então, tem aqui, como a gente falou da última vez, a detentora da tese aí, né, uma das precursoras da tese da revisão da vida toda, trouxe aí a sua manifestação em questão de ordem, que é a Gisele Lemos Cravichinchi, e ela já se posicionou acerca da aberração jurídica que é esse contexto das ADIs. Mas eu estou aqui para responder se vale ou não vale a pena da nova entrada. Toda vez que a gente tem uma mudança de jurisprudência, toda vez que a gente tem uma mudança de entendimento no STF, a gente precisa entender que essas mudanças elas precisam ter ali um ponto de partida. Não dá para sair mudando tudo que já foi feito. Imagine se o maior tribunal do Brasil, aquele que julga os casos mais complexos, que é guardião da Constituição, que é protetor aí da nossa Carta Magna, ele dá diversas decisões e várias decisões nos tribunais inferiores são seguidas por eles e aí eles um dia acordam e querem mudar
aí a sua concepção jurídica sobre um determinado tema, imagine se tudo que foi feito tivesse que ser desfeito. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, o julgamento da revisão da vida toda, nos embargos de declaração, inclusive, aqui, ó, quando todas os amicus curiae, né, se posicionar, todas as questões de ordem forem discutidas, a posição da advogada aqui, ó, Gisele Lemos Cravichinchi, que é uma das precursoras aqui, que está como advogada no processo que foi afetado para o STF, tudo aquilo ali for analisado, certamente os ministros do STF vão enxergar de que, tecnicamente, eles se equivocaram, né? E aí, dentro desse equívoco, obviamente, tem aquele contexto que é político, que se não for levado em consideração, a gente tem a possibilidade, inclusive, de mudança do entendimento, ou melhor, né, de permanência do entendimento de utilização do melhor benefício, mas se não for alterado por questões que a gente já sabe que são unicamente e exclusivamente políticas, a gente tem a possibilidade real e iminente de os efeitos serem dali por diante. E aí, eu vou dizer para vocês, vou dar um exemplo bem interessante, tá? Imagine que você tem o bilhete do trem, de um trem, e esse trem vai passar às 17 horas. Ter o bilhete e não estar na estação às 17 horas é suficiente? Não é suficiente. Assim como ter o bilhete, estar na estação e o trem ter quebrado, não é suficiente para você embarcar nesse trem. Então você precisa ter uma combinação de eventos cujo qual você tem o bilhete para poder entrar na estação, você esteja na estação no horário correto e o trem passe no horário correto, tá bom? Então, para você pegar um trem, você precisa dessas 3 ações. E essas 3 ações precisam acontecer num dado lapso de tempo. Quando a gente está falando da revisão da vida toda, a revisão da vida toda ela está pendente de julgamento. E esse julgamento ele pode ser extremamente favorável ao aposentado e pensionista. E se for, obviamente, esse trem, que é o trem da revisão da vida toda, vai passar várias vezes e vários aposentados vão poder ali comprar o seu bilhete e esperar o trem passar, porque ele vai passar diversas vezes. Mas se ela não for favorável, o STF certamente vai ter que passar esse trem na estação pelo menos uma vez. Ou seja, ele vai ter que dar ali algum aparato jurídico, alguma guarida jurídica àqueles que já entraram com os processos, aqueles que estavam com o processo em andamento, aqueles que já ganharam os processos. Entendeu? Até porque, querendo ou não, vai se haver uma mudança completa no entendimento na jurisprudência. Então, eles vão precisar ali definir um marco temporal. Então, se você tiver com bilhete do trem e na estação na hora certa, esse último trem, caso a revisão da vida toda seja desfavorável, ele vai passar e você vai embarcar. Então, hoje, dentro da realidade prática, eu entendo sim que existe possibilidades ainda daqueles que não deram entrada na revisão da vida toda, dar entrada na revisão da vida toda, sabendo dos riscos que se tem de esse trem não passar, ou de esse trem já ter passado em um momento em que você não tinha dado entrada no processo. Por exemplo, o trem pode ter passado lá em 2022 e só vai pegar aquela galera que já estava na estação desde 2022, ou seja, já tinha entrado com o seu processo desde 2022. Mas vale o risco. E como é que eu acho que esse risco é válido? Buscando um advogado da sua confiança para fazer os efetivos cálculos que garantem que a revisão da vida toda vai ser benéfico para você e principalmente que esse advogado tenha o compromisso de ganhar ali qualquer tipo de remuneração somente no êxito, porque ele vai comprar aquele risco junto com você. Ele sabe que esse é um tema que está pendente de STF, do julgamento da STF, pode ser qualquer um julgamento, seja ele favorável ou desfavorável. Ele tem que comprar o risco junto com você. E outra coisa que você deve ter atenção é justamente sobre a possibilidade de você pagar os honorários
à Advocacia Geral da União. Portanto, é sempre importante solicitar e ter reconhecida a gratuidade de justiça. Em que pese, quando a gente dá aqui uma olhada, né, nas notícias do INSS, a gente já vê aqui, ó, a possibilidade da AGU ou do INSS renunciar às taxas em revisão da vida toda. Isso aqui são justamente os honorários advocatícios. A AGU já está pensando em não mais cobrar os honorários advocatícios das causas dos processos relacionados à revisão da vida toda, tanto os honorários sucumbenciais, que são os honorários aí da AGU. Então são vários processos, isso aí depende de um acordo, talvez dependa da manifestação formal de desistência do processo, para que haja abdicação do honorário, mas se você tem a gratuidade da justiça, obviamente fica muito mais fácil. Então, resposta para quem ficou até o final e para quem sabe que vale a pena ficar até o final. Vale a pena entrar na revisão da vida ainda com o processo da revisão da vida toda, se duas coisas forem atendidas. Primeiro, se você tiver um advogado da sua confiança que não lhe cobre inicialmente para entrar. E segundo motivo, segunda forma, na verdade tem que estar em conjunto. Você consiga aí a gratuidade para não correr o risco de pagar os honorários sucumbenciais e custas processuais nas ações da revisão da vida toda. Sabendo que esse segundo ponto você pode ficar um pouco mais tranquilo, porque o INSS já pensa em desistir dessas causas. A gente continua aqui na revisão da vida toda ainda sem pauta de julgamento, tá? O processo foi excluído desde o dia 3, não tem previsão para voltar, e eu já disse a minha opinião aqui em relação a isso. Não acho que volta tão cedo. Eu acho que agora a ideia é dar uma acalmada nos ânimos para que realmente isso caia no esquecimento e eles possam julgar aí os embargos de declaração da revisão da vida toda, trocando a jurisprudência do STF sem grande alvoroço. Mas cabe a nós não deixar a peteca cair, o assunto morrer e continuar lutando pelos nossos direitos. A revisão da vida toda é nossa e a gente vai lutar até o último fio de cabelo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Meu nome é Luan e eu te espero no próximo vídeo.